nós estamos hoje, aqui neste debate, a tratar do alargamento do casamento civil, repito, civil, a pessoas do mesmo sexo. Não se trata aqui de tocar o que quer que seja em casamentos religiosos. Esses manter-se-ão nos exatos termos em que cada confissão religiosa o entender. Não se trata aqui também de mexer ou tocar no que quer que seja, no que cada pessoa ou cada casal entende sobre o significado do seu casamento. Esse manter-se-á exatamente nos termos em que cada pessoa e em que cada casal o entender. Em segundo lugar, é importante referir que o Instituto do Casamento não é, nem nunca foi, estático. Ele já foi perpétuo e felizmente deixou de o ser. Ele já subjugou completamente a mulher ao homem, ao marido, e felizmente deixou de subjugar. Terceira questão. Referem alguns que esta não é uma prioridade nacional e que o país devia estar virado para outras discussões. Pois o país tem estado virado para outras discussões, caso não tenham reparado. Na Assembleia da República não temos feito outra coisa senão discutir outras questões. A questão da garantia de direitos e da promoção da igualdade faz naturalmente parte das prioridades nacionais. O que os Verdes propõem é que se reconheça definitivamente neste país que há diferentes formas de constituição de família. Entendemos nós que há uma orientação constitucional nesse sentido, conjugando o artigo 36º, que determina que todos, repito, todos, têm o direito a constituir família e a casar, e o artigo 13º, que diz que ninguém será discriminado em função de um conjunto de questões, designadamente da sua orientação sexual. Os Verdes entenderam que era a altura de introduzir também nesta discussão a questão da adoção. Aquilo que os Verdes entendem e gostariam de saber é se o Partido Socialista está predisposto para que nesta legislatura se abra o debate também na Assembleia da República sobre a matéria da igualdade na adoção, até e fundamentalmente em prol das crianças institucionalizadas que desejam e têm o direito de ser acolhidas numa família. Começar a promover o debate PSD e PP. São partidos que não querem a igualdade. Então devem assumi-lo. Não queremos a igualdade, queremos a manutenção de uma discriminação e da desigualdade na nossa lei. União civil registada é uma coisa radicalmente discriminatória. É a introdução, a criação de um gueto das composições familiares só para homossexuais. Respeitam mais o nome casamento do que as pessoas em concreto. Sr. Presidente e Srs. Deputados, os Verdes entendem que talvez nem valha mais a pena perder tempo com esta aberração que o PSD propõe. Os direitos orientados pela Constituição da República Portuguesa não são referendáveis. Entendeu o Governo, na gestão da sua agenda política, dar prioridade à proposta de lei sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Não tendo o PSD atribuído a este debate caráter prioritário, não só não se escusa, como se apresenta com projeto próprio. Traz por isso a esta discussão a proposta de criação de um novo instituto, que no direito português introduzirá a União Civil Registada, à semelhança de diversas instituições existentes em toda a Europa, em países como a Alemanha, a Suíça, a França, a Áustria ou o Reino Unido. A constatação da existência deste tipo de institutos em 16 países do espaço europeu desmente, na prática, a ideia de que temos que apressadamente aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo para sermos aceitos entre as nações civilizadas da Europa, e faz com que caia pela base a tese do suposto avanço civilizacional que precisamos de dar. O projeto do PSD pretende reforçar a proteção jurídica das pessoas do mesmo sexo que vivem em condições análogas às dos cônjuges e que por isso passam a beneficiar de uma situação equiparada em tudo aquilo em que tal equiparação se afigura possível. Não se trata, porém, de um casamento, porque é nosso entendimento que o casamento como tal, como se encontra consagrado no ordenamento jurídico português, deve manter a sua identidade
enquanto contrato, mas também enquanto instituição assente na união de pessoas de sexo diferente. Reconhecemos e respeitamos a relevância social das uniões estáveis constituídas por pessoas do mesmo sexo. Porém, não defendemos a transformação da matriz essencial do casamento através do seu alargamento a pessoas do mesmo sexo. No novo instituto que propomos, baseado na igualdade de direitos e deveres das pessoas que se unam civilmente, atribui-se a estas uniões uma proteção jurídica acrescida relativamente às uniões de facto, designadamente a qualidade de herdeiro nos mesmos termos em que é atribuída aos cônjuges, a concessão às pessoas unidas civilmente de grande amplitude para entre si acordarem os termos da sua vida em comum, convencionando efeitos pessoais e patrimoniais dessa união. A aquisição da nacionalidade portuguesa passados 3 anos sobre o registro da União, tal como acontece com o cônjuge estrangeiro casado com cidadão português. A escolha do apelido do outro, também à semelhança do que se passa entre cônjuges. Esta união, tal como a propomos, é obrigatoriamente registada, sendo o registro condição da sua eficácia e dele devendo constar a convenção patrimonial. É, portanto, um instituto que vai para além da proteção proporcionada pelo regime jurídico da união de facto, aproximando-se em tudo o que consideramos possível do casamento, ressalvadas as necessárias diferenças respeitantes à diversa composição das uniões em causa. Queremos ainda deixar claro que o PSD não propõe qualquer alteração em matéria de acesso à adoção, por entender que a lei não deve, nem agora, nem daqui a pouco, promover e implementar um modelo que considera não ser o melhor para o desenvolvimento integral das crianças. Temos uma proposta equilibrada e tolerante e estamos convictos de que a razoabilidade da nossa posição vai ao encontro do sentimento de muitas portuguesas e portugueses que aceitam e defendem o reforço da tutela jurídica destas uniões, mas não desejam ver alterado o núcleo essencial do casamento. Sabemos bem que há quem entenda que, ainda que fossem atribuídos às uniões entre pessoas do mesmo sexo todos os direitos inerentes à condição de casados, isso nunca lhes bastaria, pela simples razão de que não se chama casamento. São aqueles que entendem que só acedendo à simbologia que o casamento encerra, começando pela sua própria designação, se cumprirá a igualdade. A simbologia de uma instituição não é aquela que cada um lhe quer dar. O símbolo de uma instituição é a carga significante que essa instituição transporta, pela qual é socialmente identificada. E essa é, relativamente ao casamento, inegavelmente, a de que ele é a união entre um homem e uma mulher. Há uma coisa em que o PSD é absolutamente coerente. É em manter uma singularidade, uma circunstância em que as uniões entre pessoas do mesmo sexo não podem aceder ao casamento. E, portanto, há aqui um instituto novo, que é aqui trazido com proposta do PSD, mas é, obviamente, para manter uma diferença social, para manter uma diferença histórica e cultural, para criar a discriminação, aquilo que nós entendemos que é a discriminação. E é nem mais nem menos do que uma união de facto majorada, o que aliás traz outras complicações, porque o PSD ainda aqui, na última legislatura, votou contra o alargamento de direitos das uniões de facto em geral, fosse entre pessoas do mesmo sexo ou não fosse entre pessoas do mesmo sexo, enfim, as habituais trapalhadas do PSD, que lida sempre muito mal com a evolução dos direitos, com a evolução da sociedade portuguesa, com a evolução da cultura social. Quer manter essa discriminação, afinal também de uma instituição do casamento civil que não é tão secular como isso, como se sabe, e portanto essa posição radica numa ideia conservadora, uma moral vinculada, é daí que vem essa posição e que bem está assinando que sim a doutora Manuela Ferreira Leite, radica numa ideia conservadora da sociedade e querem manter essa diferença. No que nós não podemos dar qualquer papel de veracidade, de intencionalidade crítica à intervenção da senhora deputada é quando nos diz que a simbologia não vale nada. Para além dos direitos que não são iguais, a simbologia não vale nada. Porque dizer-se que as pessoas darão a si própria a simbologia que entenderem é, evidentemente, uma expressão maximalista do individualismo, mas esquece o outro lado contrário. É que uns podem ser casados e os outros não. É que uns serão sempre aqueles que são os cidadãos incompletos
e os outros serão os cidadãos completos. E a senhora deputada não tem o direito, do ponto de vista intelectual e político, de entender que essa simbologia não é humilhante, que essa simbologia não é discriminatória, que essa simbologia não é clivante na sociedade. É isso a assunção de uma posição política intolerante, escudada numa ideia individualista exacerbada. Cada um dá a si próprio a simbologia que pretende. Queremos dar um passo novo na sociedade portuguesa. O facto do PSD não ter posto esta matéria no seu programa eleitoral, não ter nunca apresentado esta proposta em qualquer legislatura, em qualquer momento, e o hábito que torna-se ultimamente constante em cada um dos debates sobre direitos civis, de o PSD aparecer sempre já fora do tempo regulamentar a apresentar propostas, mostra a ausência de conteúdo, a ausência de estrutura intelectual, moral e política para o fazer, mostra apenas um sentido da oportunidade e um sentido muito medíocre do aproveitamento das oportunidades.